coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amado irmão e irmã, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro de estudo do catecismo, né? Hoje, se eu não me engano, é a 38ª aula, Aldito? 38º encontro, né, nosso. Nossa, fizemos um bom caminho, né? Então, amados irmãos, nós estamos aqui hoje, nós estamos vimos, né, os mistérios da vida de Jesus. Hoje nós vamos entrar no artigo 4º. Jesus Cristo padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Vamos dar início a isso aqui. São coisas também já conhecidas e que uma boa leitura já dá para a gente entender. A gente só vai comentar algumas coisinhas, né? Não vamos ler todos os números do catecismo, que são bastante, mas são bem quase autoexplicativos, né? Tem uma linguagem fácil. Você leia, né? Isso é o importante que você leia. Então, vamos começar pedindo a graça de Deus, o Espírito Santo sobre nós, que abra nossa inteligência, nossa mente, nosso coração, para compreender e converter ao coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos já, né, para o nosso catecismo, que é o mais importante, né? Então, amados irmãos, no número 571, 572, 573, é uma espécie assim de resumo, né, do que a gente vai ver nesse artigo agora, número 4, tá bom? É um resumo que dá sentido ao que vamos estudar, né? O que ocupa a centralidade aqui, a morte de Jesus. Ele deixa claro, né, que a morte de Jesus é muito mais que o resultado de a maldade humana, dessas coisas, mas era algo que estava no desígnio de Deus para nos salvar, tá bom? Então é esse resumo do que a gente vai ver, você pode ler depois. Então vamos começar aqui no primeiro parágrafo, Jesus e Israel, né? Essa relação de Jesus com Israel, no número 574. 574 vai falar da acusação de Jesus, né? Aqui vai dizer que, deixar bem nítido e claro, que a acusação feita pelos chefes religiosos a Jesus e que levou ele à morte era uma acusação religiosa, né? Foi por um motivo religioso, a gente pode dizer assim, que Jesus foi condenado à morte, não por razões políticas, né? As razões políticas lá foi um subterfúgio para os romanos condenar, mas a verdadeira acusação, o verdadeiro motivo da morte de Jesus
a gente vai ver. Basicamente, são 3 as acusações, né? A gente vai ver elas ponto por ponto, mas eu já adianto, né? Por exemplo, a relação de Jesus com o templo, Jesus é acusado, né? De não obedecer, de não cultuar o templo, de desprezar o templo. A lei mosaica, Jesus é acusado de não obedecer à lei, mas a mais importante acusação em relação ao Deus único de Israel, Jesus se fazendo Deus para os judeus, Jesus foi considerado pelos judeus, não todos os judeus, né, as autoridades religiosas que o acusaram, como ímpio. E como ímpio ele foi pregado na cruz. E por que ele era ímpio? Porque se fazia Deus, e isso ia contra radicalmente a que os judeus acreditavam no Deus único. Se ele era filho de Deus, se ele se fazia Deus, então ele estava quebrando essa unicidade de Deus. E não é verdade, né? Como é que ele, sendo para os judeus, Jesus era um ímpio? Por quê? Sendo homem, se fez Deus. Como pode ele ser homem e se fazer Deus? Isso é uma impiedade. Mas para nós, não é isso, é verdade. Não é que Jesus, sendo homem, se fez Deus. É o contrário. Ele é Deus que se fez homem. Né? Essa é a nossa fé. Tá bom? Então, aqui vou ler um pedacinho, aqui, um trecho do número 574. Diz assim: por causa de certos atos por ele praticado, Jesus pareceu a alguns mal intencionados suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena da morte sob a forma de apedrejamento. Está entendendo? Aqui o catecismo deixa muito claro o motivo. Né? A acusação contra Jesus era claramente religiosa. Né? O que estava dizendo lá? Aqui? Diz aqui o catecismo, entre parênteses aqui. Né? E aí cita os motivos da acusação dele. O que Jesus fazia e que eles acusavam ele de crime religioso? O catecismo cita várias citações bíblicas, e aqui vocês vão perceber que embaixo está todas elas, as citações bíblicas. Primeiro, expulsão dos demônios, dizia que era por Beelzebul, né? Jesus expulsava os demônios. O perdão dos pecados, para eles era um escândalo. Curas em dia de sábado, outro crime para os judeus. Interpretação original dos preceitos de pureza da lei. Jesus, né, dizia que o que sujava o homem, o que saía do coração, não estava fora. Né? A familiaridade com publicanos e com pecadores públicos, né? O relacionamento de Jesus com eles. Então, Jesus era acusado. Eles usaram isso para acusar Jesus. Né? Então, isso é importante. Aqui no número 576, vai dizer vamos dizer assim, a gente pode dizer, espécie de 3 pedras de tropeço que eles usaram para acusar Jesus. Né? Primeiro, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos, e para os fariseus na interpretação da tradição oral. Depois o catecismo vai desenvolver isso aqui um por um, né, nesses próximos números, mas já vou dizendo. Segundo, a centralidade do templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. Terceiro, a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem podia compartilhar. Para os judeus, o que Jesus dizia de si era uma pretensão descabida. Por que era descabida? Porque Jesus dizia que era filho de Deus, Deus era seu pai. Para eles, olhando para Jesus como homem, era uma pretensão que merecia a morte, porque era um crime de blasfêmia, de impiedade. Né? Então, nesse número 575, desculpa, tomara que não seja gripe, Adilson, estou querendo... Desculpa, retomando. Então, no número 575 e 576, né, resumindo eles assim:
Pareceu para os judeus que Jesus não era submisso à lei, que não tinha o templo como central e que não tinha fé no Deus único, porque, né, para os judeus, Jesus era esse ímpio, né, e que, porque sendo homem se fez Deus, né? Então vamos começar Jesus, o número 577, 578, 579, 580, 581 e 582, né? Vou resumir eles em poucas palavras aqui, né? Você leia depois e vai ver esse sentido, que é bem claro. Fala de Jesus e a lei, né? Essa submissão de Jesus à lei. Jesus era submisso à lei? Era, mas para os judeus eles não entendiam assim. Jesus disse que não veio romper a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Jesus é a nova lei. Isso é o mais importante. Porém, ele não desprezava a lei. Aqui tem uma citação, né, de Mateus 5, número 577, que diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Só que Jesus vai além. E isso, para os judeus, eles interpretavam errado. Jesus foi acusado de não cumprir a lei, né? Em vários momentos, né? E aí aqui o catecismo vai discorrer sobre esse assunto, né? Por exemplo, aqui no número 580, diz assim o catecismo: o cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino. E Jesus é o próprio legislador, só que eles não aceitaram isso, né? Nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração, né? É isso que importa, né? A lei agora é a lei do coração. Então tem várias citações aqui da Bíblia, muitas citações falando desse relacionamento de Jesus com a lei, que os judeus interpretaram que Jesus não cumpria a lei, mas a gente percebe que Jesus dava um novo sentido, e esse que é importante, né? Essa é a primeira acusação, então, né? Resumindo isso aqui, é a primeira acusação de Jesus. Jesus foi acusado do judeu, né? Jesus sofreu a acusação dos judeus que Jesus era contra a lei, né? Mas Jesus não era, ele veio dar-lhe pleno cumprimento. A segunda acusação é aqui o número 583 até o número 586, que é Jesus e o templo, né? A segunda acusação contra Jesus. Jesus não desprezava o templo. A gente vai ver ali em vários momentos, né, que ele foi ao templo, ele foi apresentado pelos seus pais ao templo, ele frequentava o templo, mas torna a dizer, Jesus foi além, deu um novo sentido para o templo, e por isso acusaram, né, de destruir o templo, né? Jesus não despreza o templo, mas identifica seu próprio corpo como sendo o templo verdadeiro, né? Por exemplo, quando ele fala lá, né, destruir esse templo e eu construir em 3 vezes, ele está falando do templo do seu próprio corpo, né? Seus discípulos lembram-se daquele escrito, quando Jesus, por exemplo, purifica o templo, né? Expulsa os vandilões. É o amor de Jesus para o templo, né? Aí os discípulos vão recordar: o zelo por tua casa me há de devorar. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram respeito religioso ao templo no início, né? O cristianismo antes era misturado com os judeus, né? A gente sabe que tem um motivo histórico, né? Quando destruíram Jerusalém, os cristãos se recusaram a se defender, né? E aí muitos cristãos foram expulsos das sinagogas judaicas, e aí que teve que criar, né, outros templos, né? No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína desse esplêndido edifício, o que aconteceu de verdade, né? Do qual não restará mais pedra sobre pedra, né? Então, Jesus, para nós, é o templo verdadeiro. Jesus é a própria Shekinah, a glória de Deus, que significa a presença de Deus no meio do povo. Essa glória que significa Shekinah, a presença de Deus no meio do povo. É Jesus, né?
Então, eu vou ler aqui no número 586 o que diz para nós algo importante. Longe de ter sido hostil ao templo, aliás, local em que ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, né? Aquela história que Jesus manda Pedro pescar, abrir um peixe, achar uma joia e pagar, né, o imposto ao templo, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura, o templo, né? Mais ainda, identificou-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Ele é o templo verdadeiro, né? Isso que é importante. Então, essa é a segunda acusação dos judeus, sem fundamentos, né? Que Jesus era contra o templo. E, por fim, a acusação talvez a mais séria para os judeus, né, que você vai, quando Jesus, aí o catecismo coloca o título aqui de Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. É o número 587 a 591, né? O que vai dizer? Essa é a terceira objeção, né? Terceira acusação contra Jesus, que Jesus seria contrário à fé no Deus único, por se dizer que é Deus, que é filho de Deus, que é como Deus, né? Então, Jesus aqui revela que Deus é um, mas é trindade. Nós já falamos sobre o mistério da trindade mais para trás aí, né? Então, nós acreditamos nos Deus únicos. São 3 religiões monoteístas, não é isso, Adilto? Quem lembra, né? Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Das 3 monoteístas, nós, cristãos, temos um diferencial radical das outras. Nós cremos no Deus único, que é trino, que é 3 pessoas, né? Se você está assistindo o nosso encontro a primeira vez, vai lá no YouTube da paróquia, na nossa playlist, e vai ter um título lá sobre a Trindade, que a gente já falou. Então eu não vou explicar de novo aqui para não perder tempo, mas se você querer aprender um pouquinho, tem um resumo lá, tem uma aula que é só sobre a Santíssima Trindade. Não temos, Adilson? Temos, né? Então eu não lembro o número, então qual o número, mas procura lá. O Adilson está dizendo aqui, deve assistir todas as aulas. Mas se você quiser sobre a Trindade especificamente, vai estar lá, você vai procurar, você vai achar, tá bom? Então, isso é importante. Nós cremos em um Deus uno e trino, e isso o catecismo vai resumir nesse número aqui, 587 a 591. Eu estou passando assim porque a gente já viu esse assunto. O catecismo está retomando, basta você ler, né? E se você ver as outras aulas, vai ter uma interpretação digna, né? A igreja aqui não acusa, é importante a gente entender uma coisa, né? Que os judeus, essas acusações dos judeus contra Jesus, a igreja não diz que é todos os judeus, mas um grupo, né, de judeus, tá bom? É isso, tá bom? Então, mais para frente, vamos mudar a página, aqui tem um resumo disso aqui, no número 592 ao 594, às vezes que eu estou passando assim rápido, é porque é bem simples essas coisas, tá bom? E aí, por fim, a gente vai falar sobre começar o segundo parágrafo, que é o centro desse parágrafo, desse item, né, da fé. Jesus morreu crucificado. Aí fala aqui do processo de Jesus, né? Primeiro, as divergências entre as autoridades judaicas em relação a Jesus, né? A igreja aqui, ela vai dizer aqui no catecismo, não acusa os judeus, mas diz que nós somos a realização do novo Israel. O antigo Israel é chamado a fazer parte da igreja. Aquele resumo, né, que a gente viu ali sobre a lei, sobre o templo, né? A igreja não despreza nada disso, mas é chamado, né, a assumir dar um novo sentido para a lei. Um instante, por favor.
Hoje a minha boca está mais seca do que antes, né? Muito bem. Então, o catecismo no número 597, né, nesse processo de Jesus, o processo que levou Jesus à morte, né, diz aqui, o catecismo é muito claro sobre o que levou Jesus à morte. Diz assim, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus, mas individualmente. Aqui nesse capítulo vai dizer isso, né, nesse número, vai dizer número 597. Né? Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Existem judeus que foram responsáveis, mas responsáveis pessoalmente pela morte de Jesus. Teve alguns judeus que naquele filme do Mel Gibson, que você assistiu, Paixão de Cristo, fica claro que tem uns que levantam esse processo é uma farsa e eles são tirados do local, né? Porque é verdade, né? Nem todos os judeus concordaram, nem todos os fariseus concordaram, né, com isso, né? Existem judeus, inclusive, realmente judeus que foram responsáveis pessoalmente pela morte de Jesus. Mas existem judeus que ficaram influenciados, né, por Jesus. Os apóstolos eram judeus. E mesmo as autoridades, por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, né, e outros tantos, né, que inclusive se converteram ao cristianismo, né? Vou ler um pedacinho aqui dessa citação que tem aqui, fala do Concílio Vaticano II, né, no número 597, diz assim: por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II, aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isto decorresse das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, né, a carta de São Paulo aos Romanos vai falar da conversão dos judeus, né, que a cegueira deles é em benefício nosso, né, mas que quando entrar a totalidade dos pagãos, os judeus vão se converter, né, vão aceitar Jesus como Senhor e assim por diante. Os judeus ainda esperam o Messias, nós também, só que nós esperamos a segunda vinda, né? E aqui o número, talvez, que ocupa uma certa centralidade, amados irmãos, talvez o mais importante que a gente vai ver hoje é esse pedacinho aqui, do número 598, que vai falar assim, o título é Os responsáveis pela morte de Jesus. Quem são os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus? Olha só o que o catecismo vai dizer. O título é Todos os pecadores foram os autores da paixão de Jesus. É uma ousadia enorme do catecismo dizer isso, né? Ainda mais no tempo de hoje que muitos teólogos revolucionários, progressistas, querem colocar motivos políticos da morte de Jesus, né? O catecismo está dizendo, quem são os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus? Eu, com os meus pecados. Jesus morreu por causa dos meus pecados e dos pecados da humanidade inteira. É isso que vai dizer esse número, né? Quem foi então os responsáveis pela paixão de Jesus? É o meu pecado que destrói Cristo. Então, esse que vale a pena ler, eu vou ler. É o mais importante desse nosso encontro de hoje, é este número aqui. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é de fato causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Que coisa, né, gente? Nós fizemos aqui umas 2 semanas atrás, né, Adilton? A Semana Santa. E sempre que na Semana Santa eu gosto de dizer que foi por mim, foi por causa dos meus pecados que Jesus morreu na cruz. Ele dizia, ninguém tira a minha vida, eu dou-a livremente. Foi uma entrega por amor, por causa dos meus pecados e dos pecados de todos os pecadores, né? É o que o catecismo está dizendo, não sou eu, gente. Está vendo, né? Continua aqui o catecismo. Levando em conta que
nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Na história, muitas vezes, a gente tem o risco de transmitir a responsabilidade, acusar os judeus. Foi eles os responsáveis pela morte de Jesus. Não. O que o catecismo está dizendo é que não. Fui eu. Foi os meus pecados. Isso é tremendo, né? É isso. Né? Então, aqui tem algumas citações do catecismo e, por final, de São Francisco de Assis. Diz assim o catecismo romano: evidentemente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem no pecado. Quando pecamos inconsciente, somos culpados, mas quando conscientemente recaímos no pecado, nós estamos destruindo, flagelando o corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus é o mesmo, ainda hoje é o mesmo, né? Tudo aquilo que se diz da paixão de Cristo deve ser aplicado a nós mesmos. A fé da Igreja diz que os meus pecados são responsáveis pela morte de Cristo. É isso que está dizendo aqui o catecismo. Vale a pena ler. Se de fato nossas culpas levaram Cristo ao suplício da cruz, aqueles que mergulham no mal o crucificam novamente. Cada vez que pecamos, o crucificamos novamente. Pois está com eles o Filho de Deus, e eles o atingem com um crime mais grave do que aquele dos judeus. Eu estou lendo o catecismo, gente. É a nossa fé. É a fé da Igreja, é o que o catecismo está dizendo. Estes, de fato, se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. São Paulo dizendo dos judeus. Se os judeus tivessem realmente conhecido quem é Jesus, não o teriam crucificado, o Senhor da glória. E olha para você ver o que o catecismo está dizendo da minha responsabilidade. Porque eu e você, diferente dos judeus daquela época, nós conhecemos o Senhor da glória. E por isso nós temos maior responsabilidade na sua crucificação quando nós pecamos. Isso deveria dar em nós um arrependimento muito forte, precisa gerar em nós o arrependimento sobre os pecados e não querer nunca mais pecar, porque cada vez que eu peco, eu estou flagelando o corpo de Jesus. É isso que está escrito aqui. Continua. Nós, cristãos, ao contrário, ainda que confessando conhecê-lo, os judeus não o conheciam bem. E o catecismo está dizendo, ainda que nós cristãos, ao contrário dos judeus, ainda que confessamos com a nossa fé, que conhecemos-lo, de fato o renegamos com as nossas ações e levantamos contra ele nossas mãos violentas e pecadoras. Que coisa tremenda, né? E por fim, encerraremos aqui essa parte de hoje com uma citação de São Francisco de Assis. É a autoridade espiritual de Francisco de Assis, né? O pobre de Assis. Diz ele, São Francisco, não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizestes crucificá-lo, e ainda o crucificas quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Francisco de Assis. Então, quem é o culpado da morte de Cristo? Eu. E ainda hoje eu continuo crucificando e flagelando o corpo místico dele cada vez que eu peco. Porque o que fere Jesus é o meu pecado. Então, amados irmãos, rezemos e peçamos ao Espírito Santo, à Virgem Santíssima, a graça de não mais pecar. E quando pecarmos, pedimos perdão. Então, Jesus foi crucificado para lavar-nos dos nossos pecados. Não foi motivo político,
foi motivo religioso. Não foram os judeus, foram eu com o meu pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você.